e hoje eu tô aqui pra recomendar os melhores filmes dos piores atores. É lógico que isso é muito subjetivo, mas eu separei aqui 3 atores que eu não gosto e tomara que vocês também não gostem, porque senão vocês vão ficar muito revoltados comigo. Esse vídeo é meio que pra mostrar que, olha só, por mais que você não goste daquela pessoa, por mais que você não tolere a existência dela na face da Terra, tem alguma coisa de bom nela, alguma coisa, nem que seja um filme, como no caso desses 3 maravilhosos aqui. Bom, pra começar, o que vem à sua cabeça quando você pensa em ator ruim? Nicolas Cage. Lógico, Nicão, nosso amigo. É lógico que ele não é de todo ruim, assim. A minha teoria é de que o Nicolas Cage é bom quando ele não se leva a sério. E o primeiro filme dessa lista é Arizona Nunca Mais, de 1987. Esse filme é escrito e dirigido pelos irmãos Coen, que já ganharam Oscar por Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez. E eles são muito engraçados, eles têm essa pegada de comédia. A história do Arizona Nunca Mais tem um casal, que é o Nicolas Cage e a Holly Hunter. Eles são ex-presidiários e eles se casam e eles descobrem que eles não podem ter filhos. E como eles são ex-presidiários, eles dificilmente vão ter chances de adotar uma criança. Então o que eles vão fazer? Olha, a coisa mais sensata do mundo. Vamos sequestrar um dos gêmeos que tá dando noticiário que teve uma mulher que teve 5 filhos gêmeos, quintigêmeos. Aí eles resolvem sequestrar uma dessas crianças e criar como se fosse filho deles. E essa é a premissa da história, é uma comédia, e o Nicolas Cage tá muito engraçado, de caipira, bandido. Então fica aí a dica, e se você gostou desse filme, procure outros filmes que o Nicolas Cage faz de comédia. Quando ele se leva a sério, fica muito, muito chato. O segundo filme dessa lista é com aquele ator maravilhoso, incrível, cara de ovo, Adam Sandler. Aposto que tá pensando em Clique. Não, Clique não é bom, gente. Vamos parar, vamos esquecer esse filme da história da humanidade, porque é muito clichê. O meu filme recomendação do Adam Sandler é de 2004, Como Se Fosse a Primeira Vez. Tá bom, esse filme também é meio galhofa, né? Mas o Adam Sandler não dá muito com o que a gente trabalhar, né, amiga? Você tem que me ajudar a te ajudar. Tipo assim, a história do Como Se Fosse a Primeira Vez é um cara que se apaixona por uma garota e depois ele descobre que ela tem uma perda de memória do curto prazo. Então isso significa que ela perdeu a memória no dia que ela sofreu um acidente, bateu a cabeça, e ela acha que ela tá sempre vivendo naquele dia. Então ele tem que reconquistá-la todos os dias. Oh, que lindo! A menina é a Drew Barrymore, eu acho que é um dos papéis mais fofos também dela, porque é uma comédia, mas ao mesmo tempo é fofo e tal. E ela é uma menina muito encantadora, sabe? Ela é toda família, se preocupa com o pai, com o irmão. Eu acho muito legal, eu acho que é uma das únicas comédias românticas que eu gosto mesmo. Ah, e nesse filme também tem o Rob Schneider, que é aquele cara que sempre faz filme com o Adam Sandler. Tipo, no Garota Veneno, quando o Rob Schneider tem um papel mais importante, o Adam Sandler tem um papel secundário. E nesse vice-versa, sabe? Eles sempre fazem filmes juntos. Então tá aí, Como Se Fosse a Primeira Vez, ele tá interpretando um havaiano muito louco. Inclusive, esse filme acontece no Havaí porque o Adam Sandler queria tirar férias no Havaí. Tem como ser mais fanfarrão que isso, gente? Pelo amor de Deus. E quem será a última pessoa dessa lista? Quem será o terceiro pior ator aqui da minha lista negra de atores? Por favor, parem de recomendar filmes deles. O número 3 é nada mais, nada menos que Megan Fox. Eu não entendo o que vocês veem na Megan Fox, gente. Eu juro. Na verdade, eu meio que entendo, porque ela é bem bonita pros padrões normais das pessoas, toda cheia de botox e com aquela cara de Barbie. Mas eu acho a Megan Fox um saco. Eu não acho ela bonita. Ela até tem um corpo legal, mas, tipo, para por aí. Vamos deletar ela de Transformers e tudo isso. Quer dizer, Transformers também não é um filme bom. O que eu tô falando? Enfim, mas existe um filme, eu procurei muito, existe um filme bom na carreira da Megan Fox, que é Garota Infernal, de 2009. O roteiro foi escrito pela Diablo Cody, que ganhou o Oscar por Juno, que inclusive é um filme maravilhoso. Eu recomendo que você vá ver Juno e não Garota Infernal. Mas na verdade, Garota Infernal é muito legal, é muito engraçado. Tem a Amanda Seyfried, que é aquela menina lá do Meninas Malvadas e também fez Mamma Mia. Elas duas, a personagem da Amanda Seyfried e a Megan Fox, são melhores amigas no colégio. Só que a Megan Fox, ela é aquela cheerleader toda gostosa, popular. E a Amanda Seyfried é aquela menina nerd e tal, que ninguém liga. Então elas são a amizade mais incomum. Tipo, as duas meninas não tem nada a ver, mas elas são super amigas. E daí um dia acontece um acidente num lugar onde a personagem da Megan Fox está. O nome dela é Jennifer, porque o nome do filme em inglês é Jennifer's Body. Então a Jennifer sofre esse acidente bizarro e circunstâncias misteriosas. E ela começa a se decompor e virar um demônio. Então, o que ela faz? Na mitologia toda, ela virou uma sucubus, que é um demônio mulher que estupra e mata homens. Então não tinha como ser mais apropriado pra Megan Fox, gente. É a cara dela isso. Porque ela continua sendo meio burra, porque ela é aquele estereótipo de cheerleader, garota popular, que é meio burrona. Usa o corpo dela, que afinal de contas eu acho que o maior diferencial dela é a parte exterior. E ela é um demônio, então você vê ela babando sangue, caindo aos pedaços, toda meio morta. E justamente porque ela não se leva a sério, é um filme bom. É a mesma teoria do Nicolas Cage, cara. A Megan Fox tem que parar de fazer filmes onde ela é um personagem sério. Então fica aí essa recomendação dos 3 melhores filmes dos piores atores.
2, Arizona Nunca Mais, Como Se Fosse a Primeira Vez e Garota Infernal. Tomara que vocês também compartilhem desse amor e ódio por esses atores. Eu tô até aqui com uma camiseta, ó, em homenagem a vocês, que eu amo tanto esses atores incríveis. E quero saber também aqui nos comentários se você tem algum ator que você não gosta, mas tem algum filme muito sensacional dele que você tem que ver e que aquele filme você teve que dar o braço a torcer porque ele tava bom naquele filme. Sempre tem, sempre tem. Comenta aqui embaixo, me fala. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar e dar aquele joinha. E até a próxima. Tchau!